Que a análise global da estrutura de concreto é feita no estado limite último, isso você já sabe. Mas como é que fica o efeito da protensão, que altera os esforços, altera a rigidez e o estado inicial de tensões num pórtico? Como é que a protensão e o efeito de segunda ordem global se correlacionam? É exatamente esse tipo de análise que a gente quer fazer hoje, em mais um episódio do Diário de um Projetista. A protensão, apesar de ser aplicada localmente, afinal de contas, como engenheiros, nós vamos protender a viga, a laje, nós não vamos protender o pórtico, mesmo sendo aplicada localmente, o efeito dela pode ser percebido globalmente. Lembrando que, por definição, instabilidade global é você perder o equilíbrio da estrutura ali como um todo. Basicamente, quando ocorre a instabilidade global, normalmente as causas são excesso de esbeltez, às vezes você tem ali estruturas muito magrinhas, tipicamente estruturas metálicas ou estruturas de concreto que tem uma relação altura com seção transversal muito desfavorável. Outra situação que para estruturas de concreto é mais típica é quando você tem poucos pórticos, ou melhor dizendo, quando você tem poucos elementos participando do sistema de contraventamento. Lembre-se sempre que instabilidade global normalmente está associada a um deslocamento lateral que, junto com cargas verticais, vai ter ali os chamados efeitos da não linearidade geométrica. Ou seja, os esforços estão fazendo a estrutura deformar a tal ponto que o efeito P-delta começa a surgir. Isso é uma das principais causas de você ter efeitos de segunda ordem global quando você pensa em termos de pórtico numa estrutura de concreto. Parêntese importante, tá? Todas as vezes que nós estamos dimensionando uma estrutura, sabidamente nós temos que verificar estado limite último e estado limite de serviço. Corriqueiramente, quando eu faço uma estrutura de concreto armado, eu primeiro faço todo o meu dimensionamento em estado limite último e faço ali as minhas verificações no estado limite de serviço. Costumeiramente é isso, esse é o processo do cálculo. Quando eu estou numa estrutura protendida, isso se inverte. Normalmente nós utilizamos o cálculo na combinação quase permanente, que é uma combinação de serviço. Utilizamos também a combinação frequente e depois fazemos verificações a nível de estado limite último. Esse normalmente é o processo de cálculo de uma estrutura em concreto protendido. E aqui entra algo extremamente importante. Basicamente, as duas combinações mais importantes que eu tenho no cálculo de estruturas de concreto protendido são duas combinações de serviço. Tudo bem que no estado limite último a gente tem a combinação total normal e de ato da protensão, mas o cálculo mesmo, a definição do traçado, normalmente é feito considerando a combinação quase permanente, sabidamente, combinação lá que a gente utiliza para o cálculo da flecha, e também na combinação frequente, que é a combinação que a gente vai verificar as fissuras. Essas duas combinações, quase permanente e frequente, são as duas que a gente mais utiliza para fazer o cálculo da protensão. Por que eu estou sendo enfático e até um pouco redundante nisso? Porque na hora que eu faço o meu projeto de protensão, eu não posso aliviar 100% de todas as cargas atuando, porque vai ter um dado momento que a carga acidental não vai estar lá, e se eu tiver protendido aqui lativamente para estar suspendendo 100% da carga acidental, aquilo ali romperia para cima. A protensão quebraria a nossa estrutura. Então o que nós fazemos é dosar ali para o nível de serviço a minha protensão. Quando eu estou lá protendendo, normalmente eu vou controlar a fissura. Via de regra, todas as peças protendidas, sejam vigas, sejam lajes, no estado limite de serviço para a combinação frequente, eles vão ter fissura zero. Ou seja, a gente sempre vai controlar para não ter um avanço da tensão de tração maior do que o concreto pode resistir. E aqui está uma das grandes chaves para você entrar no castelo, que é entender o efeito da protensão no pórtico. Ou seja, no estado limite de serviço, eu não tenho fissuras em estruturas de concreto protendido. Muito cuidado, eu estou falando no estado limite de serviço. No estado limite último, eu continuo sim tendo fissuras. No entanto, numa peça de concreto protendido, mesmo no estado limite último, as fissuras geradas, elas tendem a ser menores se a peça tem protensão, porque afinal de contas, eu tenho ali um efeito ativo fazendo compressão da estrutura, o que leva a crer que esse efeito ativo vai tender a não deixar ter aberturas de fissuras mesmo lá no estado limite último. Mas, de novo, não é possível, normalmente, fisicamente possível, eu estar com a minha estrutura no estado limite último com zero de fissuração. Ela vai ter fissura, apenas ela vai fissurar menos. E como nós já sabemos, a principal causa da não linearidade física no concreto é o fato do concreto realmente não ter fissuras, o que é muito bom para nós. A presença da fissura
necessariamente gera não linearidade física no concreto. E aqui a gente entra no segundo passo, na segunda chave para você entrar nesse castelo de entender a relação, o efeito da protensão na estabilidade global do meu pórtico. Como a gente sabe, o item 15 da norma 6118 nos permite aproximar o efeito da não linearidade física em vigas, em lajes e pilares quando eu estou fazendo o cálculo globalmente, principalmente se eu estou utilizando ali a técnica, né, o coeficiente γz, tá? A não linearidade física é uma resposta não linear da relação tensão e deformação do meu material. Em outras palavras, para quando existe a proporção da carga, não necessariamente eu vou ter mais uma proporção da deformação e vice-versa. Ou seja, a minha estrutura, quando ela atinge um determinado patamar, ela pode deformar muito mais, mesmo para deltas de cargas menores. E isso, sabidamente, é um perigo, porque a estrutura pode facilmente romper. A maneira simples que a norma vai nos dar para tratar a não linearidade física dentro de um pórtico é eu reduzir a rigidez da minha viga em 70% do valor inicial. Então, por exemplo, eu tenho um momento de inércia de BH13 sobre 12 vezes o modo de elasticidade, que normalmente é o que se traduz a nossa rigidez. Quando eu for fazer a análise do meu pórtico para verificar a instabilidade global, a barrinha lá da viga vai estar multiplicada por 0,3, ou seja, ela só vai ter 30% da rigidez inicial dela. A barrinha lá da viga vai estar multiplicada por 0,4, ou seja, ela perdeu 60% da rigidez dela e está agora no meu pórtico somente com 40% da rigidez inicial. A barrinha da laje vai estar multiplicada por 0,3. Mesmo raciocínio, ela perdeu 70% da rigidez inicial dela e agora está operando somente com 30% do que ela poderia resistir. Por que que isso acontece? Porque basicamente esses elementos no estado limite último, mesmo para efeito de instabilidade global, a norma entende que eles fissuraram e se fissuraram, perderam a rigidez. Então essa é a conta que normalmente se entende do que vai acontecer lá na hora que eu estiver fazendo a análise global do meu pórtico. Aqui entra um ponto muito importante. Os coeficientes que a norma 6118 nos dá no item 15, o 0,3 da laje e o 0,4 da viga, é para uma estrutura em concreto armado. Na hora que eu estou fazendo uma estrutura em concreto protendido, as minhas peças protendidas e somente as peças protendidas podem ter uma redução do redutor da não linearidade física. Ou seja, eu em vez de aplicar 0,3, 0,4, eu posso aplicar valores mais altos para a consideração da não linearidade física, uma vez que, como eu já expliquei, a protensão ela reduz as fissuras mesmo no estado limite útil, o que me permite então considerar uma seção, digamos assim, uma porção maior do concreto, estando apta a resistir aos esforços lá na instabilidade global para efeito de estado limite último. Lembrando, a exemplo do que acontece no estado limite de serviço, onde eu uso 100% da rigidez no pórtico, no estado limite último eu não posso fazer isso. E lembrando sempre que instabilidade global é uma análise de estado limite último. Mesmo a peça sendo protendida, no estado limite último ela estará sim fissurada. Você não pode assumir uma peça 100% sem fissura no estado limite último, mesmo ela sendo de concreto protendido. Agora, também não dá para assumir as mesmas penalizações que eu vou ter lá no concreto armado. E aqui entra o principal fator de a protensão ser usada estrategicamente para ajudar no equilíbrio e ali na instabilidade global. Eu vou te trazer agora aqui para nossa tela, ó. Aqui na tela você está vendo um modelo de um prédio que a gente está fazendo. Vou até habilitar aqui a versão 3D dele. Eu estou modelando somente o pavimento tipo para a gente ter noção de como ele tá. Ó, você tá vendo um prédiozinho bem convencional, nada demais, 27 pavimentos. Esse prédio aqui, ó, ele tem lajes nervuradas unidirecionais apoiadas aqui em vigas faixas. Esses elementos são protendidos. O que é que nós vamos fazer aqui a princípio, tá? A princípio, eu vou duplicar esse prédio. Num prédio eu vou tratar ele como concreto armado e no outro modelo como concreto protendido, para a gente estudar as variações, principalmente a nível de estabilidade global, do que acontece ali, por exemplo, com γz. Cuidado com essa comparação direta, porque se eu fosse de fato fazer esse prédio em concreto armado, provavelmente ele teria um pouco mais de rigidez. Mas mesmo ali eu colocando a viga maior, né, aumentando a altura ou trocando a laje, ainda assim os coeficientes de não linearidade físicas do cálculo da instabilidade global não mudaria. Seria 0,3 para a laje e 0,4 para as vigas. No caso da protensão, me é permitido fazer essa alteração. Não existe na norma, e aqui um grande parêntese, tá, pessoal? Não existe na nossa norma, na NBR 6118, algo que especifique qual é o valor dos coeficientes de redução do efeito da não linearidade física. Nós não temos isso definido. Em literatura e com outros colegas projetistas, eu já vi gente que usa 0,4 para laje, 0,5, 0,6, já vi inclusive gente que usa 0,7.
Eu, particularmente, gosto do valor 0,506 para VIG e laje. Ou seja, eu no estado limite último e na análise de instabilidade global, vou fazer uma redução de cerca de 50% a 40% da rigidez da VIG e da laje, utilizando coeficientes da ordem de 0,5 e 0,6 na VIG e na laje. Inclusive, voltando aqui para a tela, eu vou te mostrar aqui, ó, onde você altera isso no TQS. Você pode vir aqui em espacial, critérios gerais, dá um OK aqui no teu pavimento. Ele vai abrir aqui os critérios do pórtico. Você pode vir aqui em não linearidade física e aqui são onde você vê os critérios. Ó. Claramente, nós temos aqui os critérios quando a minha estrutura é protendida. Os meus já estão em 0,5 e 0,5. No entanto, se for em concreto armado, você está vendo aqui que para a viga é 0,4 e que para a laje seria 0,3. Só em trocar esses coeficientes aqui para 0,5, nós já vamos ter um ganho de rigidez na minha estrutura. Então eu peguei aqui o mesmo prédio, um sem proteção, o outro com proteção, e estou montando aqui com você a visualização da instabilidade global de cada um deles. E aqui a gente vai ter agora noção de como isso vai ficar na nossa tela. Ó. Na roseta aqui da esquerda eu tenho o meu prédio sendo ele protendido. Na roseta da direita eu tenho ele em concreto armado. Você está vendo que uma das direções o gama Z foi de 1,24 para 1,21 e na outra direção foi de 1,17 para 1,16, né? Numa direção não alterou tanto, mas reduziu, na outra reduziu bem. Eu já vi casos, pessoal, de você não ter um gama Z passando, o gama Z está assim 1,35, 1,33, você protende e isso aqui vem assim para 1,28. Ou seja, às vezes a utilização da proteção, ela pode ser ali a diferença entre você ter ou não a estabilidade aprovada segundo os preceitos normativos. Tudo isso exige ali um pouco de experiência. Eu quis trazer no episódio de hoje somente uma noção do que é o real efeito da proteção na nossa estrutura, o que contabiliza mais uma vantagem para a proteção. Em momento nenhum eu estou desmerecendo estruturas de concreto armado, eu já fiz muitos prédios, a maioria deles em concreto armado. A minha primeira opção, se eu puder lhe dar uma recomendação, é fazer em concreto armado, mas hoje em dia com as arquiteturas que a gente tem, com vãos muito grandes, pé direitos que não comporta ali a altura de elementos muito altos, vai perder um pouco de rigidez para atender a arquitetura e eventualmente cai numa necessidade de protender por conta de deslocamentos. E aí tem o ganho ali no efeito da instabilidade global. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer. Dá aqui seu like, ficou na dúvida? Deixa seu comentário, assina o nosso canal e manda o link desse vídeo para aquele teu coleguinha que também gosta de estruturas. A gente se vê.